Olá, eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje é sobre ondas. A gente tem dois tipos de ondas, as mecânicas e a eletromagnética. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Então, por exemplo, o som. A gente precisa de um meio material para que ele se propague. Então, não existe som no vácuo. Entendeu? As ondas eletromagnéticas não, elas se propagam em qualquer ambiente e elas não precisam desse meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais, em que o sentido de vibração e o sentido de propagação são diferentes. Por exemplo, o sentido de propagação da onda, por exemplo, nesse caso, propaga assim. Só que ela tá vibrando tipo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. No caso das ondas mecânicas, elas são longitudinais. O sentido de vibração e o de propagação é o mesmo. Por exemplo, o som, ele tá vibrando as partículas assim, ó. E ele tá propagando pra cá também, entendeu? Então, primeiro eu vou falar sobre o som, que é uma onda mecânica, né? O som, a gente tem algumas principais coisas que a gente vai trabalhar nele. Frequência, amplitude, timbre, né? E trabalhar alguns conceitos que são um pouco diferentes de senso comum. O som tem a frequência que ele é audível no ouvido humano, então é de 20 Hz até 20.000 Hz. Antes de 20 Hz é o infrassom e depois de 20.000 Hz é o ultrassom, tá? Então, a altura de um som tem a ver com a frequência. E a altura não é o que a gente chama de estar alto ou estar baixo, não. A altura é se é grave ou se é agudo. Se é agudo, tem maior frequência. Se é grave, tem menor frequência. Quando a gente fala, esse som tá muito alto, isso tem a ver com a amplitude, com o volume do som. Quanto maior a amplitude, mais alto é o som que a gente tá escutando. Por quê? Porque quanto maior a amplitude, mais matéria esse som vai carregar, porque ele tá se propagando no meio material, ou seja, maior a pressão. Por exemplo, o som no ar tem velocidade de 340 metros por segundo. Na água, de 1.450 metros por segundo. O ferro, de 5.500 metros por segundo. Então, quanto mais denso é o meio, maior é a velocidade de propagação. A amplitude do som ela é medida em decibéis. O timbre é a última propriedade do som. O timbre é o que vai possibilitar a gente de diferenciar uma mesma nota em instrumentos diferentes. Então, se eu tocar um dó maior no violão, eu vou conseguir identificar que é um dó maior no violão. Agora, se eu tocar um dó maior no piano, eu vou conseguir identificar que é no piano, porque o timbre do som no piano é diferente do timbre do som no violão, apesar deles terem a mesma frequência, porque é a mesma nota. Agora, sobre a onda eletromagnética, primeiro a gente tem um espectro eletromagnético. O que é isso? Que dependendo da frequência a gente tem um espectro. Então a gente tem a ordem do espectro. Onda de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Enquanto eu fui falando, foi aumentando a frequência dessas ondas eletromagnéticas. Se aumentou a frequência, consequentemente, foi diminuindo o comprimento. Por quê? Quanto maior a frequência de uma onda, menor é o comprimento daquela onda. No vácuo, por exemplo, a velocidade da luz é 300.000 km por segundo. Quando eu tô falando de luz aqui, eu falei sobre o comportamento ondulatório. Só que já foi provado que a luz ela tem um comportamento dual. Ela pode tanto se comportar como partícula quanto onda. Por quê? A luz é realmente uma onda que sofre todos os fenômenos ondulatórios, que tem as propriedades de uma onda, mas ela também tem uma propriedade de partícula. Quem provou isso, um dos cientistas, foi o Einstein, com um experimento fotoelétrico, né? Ele provou a existência dos fótons. Os fótons são partículas que tem na luz que reagem com as coisas. Então, por exemplo, um dos comportamentos, né, de partícula é quando a gente fica no sol e fica queimado, porque aquela partícula da luz reagiu com a nossa melanina, né? Então, a luz tem comportamento dual, tanto partícula quanto onda. Falei aqui de amplitude, de frequência, de comprimento, mas o que são essas coisas na onda? A frequência é a quantidade de oscilações em tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala de hertz, é em quantidade de oscilações a cada segundo, entendeu? Primeiro que falamos elementos dessa onda. O ponto mais alto é chamado de crista, o ponto mais baixo é chamado de vale, e o ponto do meio é chamado ponto de repouso da onda.
A amplitude é a distância de uma crista ou de um vale até esse ponto de repouso. O comprimento da onda é o comprimento de um ciclo. O que é um ciclo? Uma crista e um vale. Então, esse pedaço é o comprimento da onda. E o tempo gasto para produzir uma oscilação completa, que é esse ciclo, que é uma crista e um vale, é chamado de período. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like e até o próximo vídeo.